O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus, ouvindo, disseram: essa palavra é dura. Quem poderá escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, e a carne para nada serve. As palavras que vos disse são de Espírito e vida. Antes de vós, porém, alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavra de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi eu, os 12? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, creio que foi sexta-feira passada, da semana passada, Jesus iniciou, a liturgia da igreja, iniciou junto com Jesus o discurso eucarístico de Jesus Cristo. Então, iniciou sexta da semana passada, sábado, e durante toda essa semana nós tivemos a oportunidade, aqueles que acompanham a liturgia diária, aqueles que vão à missa diária, tiveram a oportunidade de refletir bastante sobre a Eucaristia, O próprio Jesus, assim, me permita-me a minha indelicadeza, mas é como se fosse uma tese, Então Jesus vai ali falando, do seu corpo, que ele vai alimentar a igreja com o seu próprio corpo, Ele vai dizer: se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá vida em vocês. Eu sou o pão vivo descido do céu. Que come deste pão viverá eternamente. Então Jesus começa a falar que é necessário comer a sua própria carne. Ou seja, imagina aí, meus amados irmãos, como foi difícil para as pessoas entenderem, a ponto de ontem eles se perguntaram: mas como é que pode isso acontecer? Como é que ele pode nos dar a sua própria carne para comer, o seu próprio sangue para bebermos? Não estamos compreendendo. E hoje, justamente, inicia-se hoje o Evangelho justamente com essa temática, Os discípulos, as pessoas que estavam ali com Jesus, dizem: não, essas palavras são duras demais, nós não estamos entendendo. Assim acontece, meus amados irmãos, na nossa vida presente. Nós não compreendemos a importância da Eucaristia, a necessidade que nós temos de estarmos no sacramento da Santíssima Eucaristia. Humanamente falando, é difícil demais nós compreendermos esse mistério. Lembro na oração eucarística número 3, não sei se existe em outras orações, mas pelo menos na número 3,
quando o padre termina a epiclese, né, que é quando ele invoca o Espírito Santo para que aquelas partículas, né, do pão e do vinho se transformem, né, a transubstanciação no corpo, no sangue, na alma e na divindade de Jesus, né? Então o padre aponta para a Eucaristia e diz: este é o mistério da fé, né? Então, humanamente falando, é difícil compreender o mistério, né? Nós somos convidados a crer. Como diz o próprio Jesus a São Tomé, Jesus disse a São Tomé: você acreditou porque tocou. Felizes aqueles que acreditarão sem ter visto e sem ter tocado, né? Então, humanamente falando, né, pela nossa razão humana, nós não vamos compreender de fato Jesus presente no Santíssimo Sacramento do altar, né? Então, torna-se algo que nossos corações, muitas vezes endurecidos, não querem crer, né? É muito mais fácil nós acreditarmos em barulho, né? em algo que seja assim, de certa forma, uma encenação, né? Muitas vezes chegam até a parecer loucuras, né? Começam o pula-pula, o vira e mexe, né? Rodopiar, ao showman, né? Então o cristianismo de hoje, ele está se transformando nisso, né? Se a gente for aí analisar, né, tantas realidades que nós podemos ver no nosso cotidiano, né? As pessoas, elas gostam de shows, né? De barulhos, de zoada, né? O ser humano, infelizmente, está se colocando no centro da fé e deixando de compreender a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. E aí muitos de nós começamos a, de certa forma, se aventurar, né, em determinados ambientes que não tem nenhuma piedade eucarística, nem pouco fala na Santíssima Eucaristia, né? E nem tão pouco na conversão, mas você vai lá e começa aquele passadinho de mão, né? E as revelações de cura, de libertação, né? E as orações supostamente orações em língua, orações dos anjos, né? Que existem tantas realidades por aí que, de certa forma, causa bem à humanidade, né? A pessoa, nós saímos de lá, como é que se diz, anestesiados, né? Ficamos lá todo fofo, né? Eita, foi bom demais. Hoje o louvor foi arretado, viu? Mas não convidou a conversão, nem falou da importância de viver uma vida sacramental, né? De comer o próprio corpo de Jesus Cristo e se alimentar do próprio sangue, que é o penhor da nossa salvação e é necessário para a nossa salvação. Já falei, né? O próprio Jesus disse: se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá vida em vós. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, viverá eternamente. Então, aquilo que é necessário para nós vivermos com Jesus nesta vida presente e para sermos salvos e viver com Ele na eternidade, é os sacramentos da igreja. E aqui especificamente o sacramento da comunhão. Mas, né, devido aí ao desejo humano, né, de ser colocado no centro da fé, né, e de ouvir palavras adocicadas, né, a sua vida vai ser um sucesso, Deus tem um projeto na sua vida, venha para cá, nós vamos prometer a você casa, dinheiro, cura, libertação. Aqui ninguém vai falar de pecado, não vai falar de conversão, né? Inferno não existe, todas as religiões vão para Deus, né? Que nem, infelizmente, até no meio da igreja estou dizendo isso, né? Que toda religião é inspirada por Deus. Aí, meu amigo, aí é fácil demais. As pessoas começam, então, a abandonar a fé eucarística e abandonar o próprio Cristo Jesus. Abandonar a verdade revelada. Abandonar aquilo que fez tantos homens e mulheres dar em sua vida. São Sebastião, Santo Inês. E tantas outras santas, né, e santos que derramaram sua vida, outros que viveram em clausura, né, a exemplo de Santa Rita de Cássia,
e de tantos outros, né? São Francisco de Assis largou tudo, Santo Antônio de Pádua largou tudo. E por amor à verdade revelada, por amor ao Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Santo Antônio de Pádua mesmo fez ali, né? Aceitou o desafio de uma pessoa que não cria na Santíssima Eucaristia. E Santo Antônio disse, bora, vamos, xê. Vamos lá, eu levo Jesus sacramentado. E aí a sua burrinha vai se ajoelhar diante de Jesus sacramentado. Né? E aí colocaram uma torceira de capim lá, né? E Jesus sacramentado, a burrinha foi lá, né? O animal, estou falando burrinha, mas foi um animal e foi lá e se ajoelhou diante de Jesus sacramentado, antes de se alimentar. Né? Ou seja, os próprios animais, até eles entenderam que nós temos que trabalhar pelo alimento que não se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, a Santíssima Eucaristia. Então, lá o animal lá, né, com seu instinto foi lá e procurou primeiro o alimento que permanece até a vida eterna. Se ajoelhou e adorou. E depois foi que ele foi para o pão material. Só que nós cristãos, católicos, nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos abandonando Jesus no Santíssimo Sacramento do altar para vivermos aventurados no nosso bem-prazer, sem se converter. Evangelho de hoje. As pessoas dizem, não, essa palavra é muito dura, o que você está falando é muito duro para nós. Nós não vamos escutar. Nós não vamos escutar de jeito nenhum. Ora, falar de Jesus, falar de conversão, de Jesus Eucarístico, não, isso aí é duro demais, é difícil demais. Né? Passar aí algum tempinho aí falando essas palavras, não, eu não quero escutar isso mais não. Prefiro escutar aí outras coisas aí que não seja de vida eterna, nem de conversão. Aí as pessoas começam a abandonar a piedade eucarística, começam a abandonar a vida de conversão. Aí Jesus olha para eles e diz assim, para os apóstolos, né? Para a igreja católica, apostólica romana. Eu sempre falo isso, né? Aí diz, ora, e vocês também não vão me abandonar? Vocês também não vão com eles? Vocês não vão, também vão se aventurar nas seitas protestantes que tem por aí? Vocês não vão se aventurar nas outras crenças que creem na reencarnação, que invocam os mortos, né? Infelizmente tem até religiões hoje que invocam o Satanás. Vocês não vão se aventurar no mundo material, no mundo mundano, né? Quantos cristãos agora vão se entregar ao mundanismo na festa de São João? Né? Gente católica, viu? Às vezes até consagrados. Vão se envederar, né? Vão se alimentar das coisas mundanas deste mundo, né? E vão abandonar Jesus na Santíssima Eucaristia. E aí Jesus começa, e você também não vai com ele? Não, vocês vão com ele ou não? E aí São Pedro, né, com o Espírito Santo incutido no seu coração. São Pedro com o olhar para o alto. Como diz São Paulo, aspirai as coisas do alto. São Pedro, enche o seu coração e sua língua, diz para nós, a quem iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. É em vós que nós vamos nos agarrar, que nós vamos se apegar. É em você, Jesus de Nazaré. É na sua santa palavra, é com a sua santa mãe, é com o seu preciosíssimo sangue de Jesus, é na Santíssima Eucaristia. Nós vamos se apegar ao Senhor, porque somente vós nos dá a palavra de vida eterna. Entenderam? Sim, Senhor, nós vamos nos converter. São Pedro negou Jesus 3 vezes. São João queria lugar de destaque. Todos eles abandonaram Jesus quando veio à cruz, mas eles se converteram. Por quê, amados irmãos? Porque nós temos que olhar a nossa vida e nos converter para viver eternamente em Cristo Jesus, e a Santíssima Eucaristia é o próprio Jesus que está no meio de nós. Pode vir os ventos, as tempestades, pode vir o relativismo, pode vir o que vier. O homem inspirado, como São Pedro foi, pelo Espírito Santo, ele vai dizer, não, o meu lugar é diante de Jesus, é se alimentando do seu corpo sacrossanto,
no Santíssimo Sacramento do altar. Se vocês quiserem abandonar, abandonem, mas eu não. Entenderam? Vocês entenderam, né? Entenderam, sim. Tenho certeza. Seguremos, amados irmãos, a nossa fé em Jesus e nossa Santa Igreja, porque os tempos estão sombrios e muitos de nós já estamos enganados pelo canto da sereia, pelo mundanismo, pelo relativismo. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Amém.